Seguindo adiante aqui, virando a página do nosso Morning Show, uma presença ilustre que eu estou prestes a introduzir aqui para ter aquele famoso papo cabeça aqui que a gente sempre estimula na reta final do nosso programa, pessoal, pelo seguinte. A verdade é que muitos pais, mães, avós e avós, pelo visto, sempre tentam criar os filhos para voar, para ser melhores do que eles mesmos foram, né? Mas quando eles realmente voam, e o que todos esses pais, ou avós, acabam fazendo com aquele espaço vazio, aquela cratera existencial que acaba, que eles ocupavam no passado, que os filhos ocupavam no passado, e com tanto sentimento envolvido, né? Você que é pai, mãe, avô, avó, você por acaso já descobriu como lidar com aquela angústia, aquela sensação de abandono quando os filhos saem de casa? Ninguém melhor que o neurocomunicador mais amado desse Brasil, William Borghetti, aqui com a gente, sempre dando papo reto sobre essas questões. Afinal de contas, conta aí pra gente algum caso nesse sentido e como que foi feito para pelo menos tentar preencher. Não é só o FaceTime ou o Zoom que vai conseguir resolver isso, né? Pois é, eu sempre falo que o bem, o ativo mais valioso que um ser humano pode dar para outro é atenção, né? Por exemplo, amor sem atenção, você fala assim, vó te ama, vó fala, não vem me ver, ama nada, né? Então, essa questão. E existe também a questão, assim, dos extremos, né? Então, o filho sai e sente o ninho vazio, e tem também aquele filho que não sai, né? Que não vai embora. Talvez seria a síndrome do ninho cheio. A gente poderia criar um novo conceito aqui, né? Tem muito disso. Muito. Opa! E, cara, assim, é uma questão de prioridade, porque uma criança, se você conversar com mulheres grávidas e perguntar qual a sua expectativa sobre essa criança, ela vai dizer assim, o primeiro fala, o primeiro vai aprender a andar, falar mamãe. Fala assim, daqui 12, 13 anos, tá indo em festa, que pode ter droga, pode ter bebida, daqui 20, 25 anos vai sair de casa. Né? E aí? A pessoa fala, vira essa boca para lá, mas é um andar, né? Então a própria criança no crescimento, ela vai mudando a sua prioridade. E prioridade não tem plural, né? Não dá para ter duas. Então ela quer liberdade, abrir. E acho que quem acompanha essa criação tem que saber que essas fases vão mudar e vão acontecer. Né? E você, Pepe? Você por acaso custou para sair de casa, sair da barra de saia da mamãe Monteiro? Poxa, essa é uma pergunta boa. Eu sempre volto para lá. Né? Inclusive devolvi minha casa. Inclusive voltou, no momento... Voltei, mas fiquei... uma coisa que eu aguentei 10 dias. Mamãe, não porque não gosto de você, mas é porque... Qual o nome dela? Eu gosto de minha liberdade. Maria Cristina. Grande Maria Cristina. Um beijão aqui em nome do nosso Morning Show. Desculpa qualquer coisa. Ela estranhou todo dia com uma mulher diferente. A mãe dele estranhou todo dia, meu filho, na namorada nova. Ela fazia um bolinho pra conhecer a Nora era outra no dia seguinte. Será que a mãe do Pepe bota ele na rédea? Não passou 10 dias sem... Mas eu quero saber. Comidinha boa. Não, tem ponto interessante sobre esse tema, Maria. Eu estava aqui pensando, né, vendo aqui o William comentando, né, a gente cria o filho para o mundo, de fato, né, a gente cria o filho para se desenvolver como ser autônomo e independente, né, para ter todas as características que possa sobreviver sozinho nesse mundo cão que a gente vive. Mas o mais importante, eu acho, é você criar vínculos com o teu filho, tá? Porque se você criar vínculos afetivos com o teu filho, criar e construir memórias juntos com o seu filho, ele vai sair de casa, mas vai sempre voltar para casa, seja para um jantar de família, seja para um almoço, seja para tomar um café e conversar sobre a vida, né? Então, eu acho que mais importante do que essa questão de que a gente não gosta de ver o filho sair de casa, é você fazer com que você tenha uma história com o teu filho, para tanto lembrar dela quando ele não estiver lá, e tanto também fazer com que ele sempre volte para casa. Né? Então, acho que é a questão muito mais, vamos construir vínculos do que a questão do filho ir embora de casa, né? Ou ele ter que ficar em casa por uma questão assim, você tem que ficar, né? Então, essa questão do vínculo... Eu sempre dou o meu próprio exemplo. Eu tenho uma irmã que mora em Abu Dhabi, morou em Dubai há muitos anos. Minha irmã pilotou o maior avião do mundo lá da Emirates, o A380. Agora olha só. Tá na Etihad. Eu sou luxuoso, hein? Sala VIP da Emirates. Melhor sala VIP. E, cara, assim, muito bem sucedida, mora numa das maiores cidades do mundo e tudo mais, mas sabe que a casinha lá em Mauá, o colchãozinho dela e o chuveiro tá disponível. Vai querer voltar para Mauá, estando em Abu Dhabi? Acredito que não. Mas saber que aquilo tá lá, mas é o que o Pepe falou. Sabe que há o vínculo. Então, sempre que dá uma brechinha na agenda, ela vem pro Brasil. Né? Então, essa coisa de ter o vínculo, de saber que isso vai acontecer, se tudo der certo, porque, de novo, o outro extremo também não é bom.
o filho que não vai, né, que não voa, que não tem autonomia, mas ter o vínculo e saber que tem um lugar para voltar sempre é o mais importante. Ô William, nessa construção do vínculo, eu sinto que muitas vezes algumas pessoas têm uma dificuldade no limiar entre o papel de pai e o papel de mãe e a amizade. Então, eu tanto já ouvi relatos de amigos que os pais ficam muito apegados à função. Não, eu sou o pai, eu sou a mãe. Então, às vezes, é como se tivesse uma camada ali quase intransponível para o vínculo humano, de fato, entre pai e filho. E já ouvi relatos, pelo contrário, que o pai ou a mãe são tão amigos que, às vezes, a pessoa sente falta de cadê a mãe, né? Cadê a autoridade? Como cuidar desse limiar no contexto de uma reconfiguração da relação, né? Porque quando o filho vai sair de casa, inevitavelmente a configuração da relação muda, porque ele não vai estar mais ali no dia a dia. Então, como fazer essa transição levando em conta que o pai nunca deixa de ser pai, a mãe nunca deixa de ser mãe, mas o vínculo humano tem que ser maior do que, digamos assim, o papel social, né? E aí? Eu tenho um método, eu chamo o método ALI, amor, limite e estímulo. E por que é importante esse tripé? Porque, como você disse, se eu exagero no amor e não coloco limites, eu viro permissivo. Então, assim, aquele amigão que não faz o que você quiser e tudo mais. E como você falou, de fato, é comprovado que uma criança, um adolescente que não tem limites, ou seja, você não limita onde ele pode ir, ele não tem direcionamento, a chance dele se perder é muito grande, ou até dele se consultar com pessoas da idade dele que também vão dar maus conselhos, né? Na melhor das intenções, mas o conselho não vai ser bom. Então é importante dizer que é importante o amor, o afeto, né, o vínculo, o limite e estimular esse adolescente a ser autônomo. A grande questão eu sempre digo que o pai, ele não tem que ser amigo, ele tem que ser o melhor amigo, o pai e a mãe. Mas em qual sentido? Às vezes o pessoal fala assim pra mim, mas se ele for meu amigo, ele vai bater na minha cara. Eu falo, que tipo de amizade você anda tendo, né? Que o amigo bate. Agora, o amigo na questão de poder contar, né? Nesse programa matinal aqui, meu caro professor William Borghetti, o neurocomunicador do Brasil, a gente gosta de caso concreto, de histórias reais, de carne e osso. Conta aí algum exemplo extremo também, exemplos extremos aqui. Delícia, fala pra gente, traz pra gente. Bom, eu trago a reflexão assim, primeiro, todo mundo tem na família ou amigo próximo aquele adulto que não saiu de casa ou que ainda depende dos pais para coisas muito, muito óbvias, né? Para coisas muito, muito claras. Claro. Eu conversava ontem com uma adolescente que me falou que queria entrar numa faculdade de medicina pública, então ela estava, obviamente, se esforçando aí há 3 anos para conseguir entrar. E quando ela falou pra mim, eu tô preocupada, porque acho que não vai dar tempo. Eu falei, calma, você tem 20 anos, tem bastante vida pela frente. E ela falou, eu tô sendo cobrada pelos meus pais, que se eu não conseguir entrar na medicina, eu vou ter que ir pra uma área que eu não gosto, que envolve matemática e tal, porque eles são dessa área. Então, assim, de novo, contar com esse vínculo, e aí eu pergunto, será que uma pessoa que está sendo altamente cobrada, como o Mano disse, para o outro extremo, você está aqui porque eu estou exigindo, quando ela tiver autonomia, trabalho e não depender mais dos pais, ela vai ficar aguentando aquilo? A chance dela se distanciar é muito maior, né? Eu fui uma pessoa altamente cobrada, eu sou muito grata aos meus pais e aos meus avós por terem feito isso. Eu acho que falta nessa geração mais nova a habilidade de lidar com pressão. Tudo é sobre, o que eu vou falar talvez não seja politicamente correto, mas tudo é sobre como você se sente, sobre, mas a escola é pesada. No entanto, eu vejo que as pessoas também investem muito nos seus filhos. Eu conheço pais aí, lido muito com as crianças por conta do debate, que às vezes não têm condição e pegam empréstimos para dar uma oportunidade. Então, quando eu tenho uma criança e eu tô vendo que ela não tá valorizando a oportunidade, eu mesmo, como professora, falo, olha, seu pai tá fazendo tudo para que você esteja aqui. Você precisa estudar, você precisa dar valor a isso. Então, eu vejo que, talvez por um momento, você se sinta pressionado e você se sinta sobrecarregado. Mas eu sou muito grata a cada cobrança que meu pai, meu avô, minha avó e minha mãe fizeram na minha vida. Porque eu não teria sido disciplinada, eu não teria sonhado tão alto se não fossem eles nisso. E se eu tiver que escolher entre viajar com quaisquer pessoas no mundo,
menos a Taylor Swift, talvez. E a minha família, eu viajaria com a minha família todas as vezes. Eu quero nomes. Apaixonada Eu neles. quero nomes. Tabajara, Cristiane, Aura e Maurício. Sim, meu pai se chama Tabajara. Belo nome. Organizações Tabajara. Tabajara. Seu Tabajara, grande abraço aí e todo mundo aí da família da nossa insubstituível Jess. E aí, professor? Não, e isso que até conecta com o que o Mano disse, a criança ou adolescente, cara, ela pede limite, ela pede orientação. Claro. Essa coisa assim, deixa, faz o que quiser, porque não posso cobrar. Não, tá errado. E faz mal, porque você também cria alguém super protegido. Alguém que a mãe vai lá resolver o problema, brigou o amiguinho na escola, a mãe, o pai vai lá resolver o problema. A gente teve recentemente mães e pais que acompanhavam na entrevista de emprego. Isso é um absurdo. Eu vi isso. Sim, tá rolando. E não é levar, por exemplo, você acompanhar seu filho até a portaria do prédio e dizer, tô com você, vai lá dentro, arrebenta, até aí, show de bola. Jogo jogado. Entrar na sala, entrevistador. Pois não, o que você quer perguntar pro meu filho? Nesse grau. Mas tem uma questão... Não, mas isso aí já já tá repavado. Exato, isso só faz. Eu contrataria o pai, só que mas tem duas questões que eu queria colocar. Uma que é a questão... Tem um ponto interessante também? Tem um ponto interessante. Eu queria colocar aqui. Primeiro é o seguinte, que está tendo uma geração de pais superprotetores. Absolutamente. O que é um problema. Tanto é que eu não vejo mais crianças de braço enfaixado, com muleta. Não tem mais. É impressionante, não tem mais, não existe mais, né? E outra questão é de respeito à cobrança, né? Tem pessoas que agem de frente com a cobrança. Eu, por exemplo, pior que meu sócio deve estar me ouvindo aqui, quando meu sócio me cobra, eu nem vou pro escritório, fico 10 dias sem ir pro escritório. Entendeu? E quero o nome também. Eu odeio ser cobrado. Eu sou Romário. Precisa marcar gol, eu vou lá e põe a bola pra dentro do gol e acabou. Eu vou pra galera, entendeu? Eu não precisava treinar não, né, meu irmão? Do Pepe. Na hora H, eu boto a bola lá dentro. Tem um exemplo muito bom. O meu pai foi pedreiro a vida toda. Então, meu pai tinha lá os serventes dele, né? E o meu pai, cara, linha dura. Meu pai já conta a história. Ele mandava eu cavar a valeta pra falar, cava a valeta embaixo do sol ou vai estudar. Você escolhe. E aí eu falava, pai, não ir cavar a valeta, eu fazia curso de qualquer coisa que aparecesse pra poder estudar. E meu pai pegava muito forte nos caras. E aí, às vezes, eu falava, pai, vai devagar. Às vezes os caras ficam, uma cobrança muito forte. Você ia conversar com os caras, o cara falava, é a primeira pessoa que gosta de mim. Tá? A associação de o cara cobra porque ele gosta, entendeu? No momento que o nosso PP lançou a campanha, talvez menos tablet, mais gessos para a juventude brasileira, eu acho que todo mundo aqui vai encampar também. E você provavelmente também. Eu vou me despedir só para quem está nos ouvindo. O Morning Show volta para vocês amanhã. Tchau! E o papo que está excelente, a gente segue adiante aqui a todo vapor. Quem vai meter a mão na sua cumbu? Quero exemplo, concreto. Eu quero uma pergunta. Eu tô vendo alguns vídeos no TikTok que são de pessoas, crianças, assim, pais educando muito positivamente. Aí, tipo, tem uma criança que dá um chute na mãe. Aí a mãe deita, fala, por que você me chutou? Por quê? Filho, não dá. O chute não é bom. Aí ele chuta de novo. Fica triste, aí ele chuta de novo. Aí ela fala assim, eu vou respeitar o seu espaço. Tipo, que isso, sabe? Isso tá acontecendo mesmo? Isso é uma técnica surreal? Qual que é a explicação lógica para um pai aceitar ser chutado? Tristemente. Isso aí dá um programa todo, hein? Dá. Acho que vai... O que eu vi de caso nesse sentido não está escrito. Professor. Já levantamos o tema e deixamos para uma próxima. Mas é isso. E, de novo, caímos na questão do equilíbrio. Se a gente vai para aquela cobrança extrema, a criança não tem um espaço de fazer nada, é ruim. Mas a permissividade, esse tipo de caso, e achar que eu vou deixar uma criança de 4 anos decidir se ela pode chutar, isso é um absurdo. Decidir se ela pode tomar banho. Tem um vídeo que o menino não quer tomar banho, ela fala, tudo bem, eu vou respeitar. Então, assim, é o extremo. E isso só faz mal para a criança. É a dona Florinda. Considerações finais, professor. 15 segundos. Um recado finalíssimo. Nunca tive um mantra. Não seja a dona Florinda. Não seja a dona Florinda. Não seja a dona Florinda. A superproteção parece, num primeiro momento, legal e interessante, mas ela só vai fazer mal na formação de um ser humano. Excelente, incorrigível.